Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, nós vamos ler do versículo 16 até o 19. Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Então, nosso tema é Cristo acima do legalismo. Como a nossa série fala sobre Cristo acima de tudo, não poderia faltar aqui para o apóstolo Paulo retratar, aqui em Colossenses, que Cristo está acima, não só, como ele já falou, Cristo está acima da criação, Cristo acima dos próprios anjos, mas Cristo como autoridade sobre todos, ele é o primogênito de toda a criação, mas também Cristo está acima das leis humanas, do legalismo. Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo combate o legalismo na igreja em Colossos. O Novo Testamento não utiliza a palavra legalismo, certo? Mas o que é o legalismo que nos referimos? Embora o Novo Testamento não fale sobre a palavra legalismo, o Novo Testamento fala sobre legalismo. O legalismo ele possui basicamente dois significados. Um primeiro significado diz que isso aqui foi o pastor John Piper que escreveu. Ele disse: o legalismo trata os padrões bíblicos de conduta como regras que devem ser guardadas de acordo com a nossa força, a fim de obter o favor divino. Em outras palavras, o legalismo está presente sempre que alguém tenta ser ético pela própria força, ou seja, sem a ajuda misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o comportamento moral desprovido de fé é legalismo. Então, o que seria legalismo na prática? É um engano de tratar os padrões bíblicos de conduta como regras que devem ser preservadas pela própria força, a fim de demonstrar poder moral ou receber o favor divino. Por exemplo, na época de Jesus, os fariseus eles eram muito bons em seguir as leis de Deus. Aliás, como todo legalista, eles seguem em parte a lei de Deus. Então, eles eram muito bons em dar o dízimo, eles eram muito bons em fazer suas orações, eram muito bons em manter uma vida ética diante das pessoas, da sociedade. Mas, como a gente percebe quando lê as Escrituras, era um comportamento desprovido de fé, certo? E o próprio apóstolo Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado e é legalismo. Então, o legalismo, você tem os padrões bíblicos e você tenta seguir com a sua própria força, a fim de você ser considerado pelos outros como uma pessoa de moral, de ética, de padrão bíblico elevado. Então, você não está muito preocupado em agradar a Deus, em pedir graça a Deus para obedecer a Deus. Você faz com as suas próprias forças. Então, você tenta guardar o sábado, você tenta não comer carne de porco, você tenta fazer várias coisas que julga que não deve e faz com as suas próprias forças, pensando aqui na época dos tempos bíblicos.
Mas tem um segundo significado de legalismo, que eu acredito que seja o problema aqui de Colossos. O segundo significado de legalismo diz assim: consiste também na elaboração de exigências específicas de conduta, além das determinadas pelos ensinamentos das Escrituras, e em tornar a adesão a elas um meio de qualificar as pessoas para o ingresso no rol de membros da igreja local. Então, de um lado, nós temos aquelas regras que tem nas Escrituras, as leis que tem na Bíblia, mas a pessoa tenta seguir como? Com sua própria força, a fim de ser considerada uma pessoa de moral elevada, de ser aceito pelas pessoas como alguém ético, de padrão bíblico elevado. Por outro lado, tem os legalistas que elaboram suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios padrões morais, e diz que quem não segue está errado. E pessoas utilizam essas regras, esses padrões que não são bíblicos, para dizer se uma pessoa pode ou não fazer parte de uma igreja local. É polêmico, mas o pastor John Piper escreve sobre isso num livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, é o nome do livro. E tem um capítulo que ele fala assim: irmãos, não combatamos os tanques da carne, tanque de guerra, tá? Não combatamos os tanques da carne com zarabatanas do legalismo. Então você tem um tanque de guerra e você está lá, igual o Chaves, né? Com a zarabatana para tentar destruir o tanque de guerra. Consegue? Pronto, esse é o legalismo. Aí John Piper escreve sobre isso no seu livro, e ele falou uma coisa que é interessante, polêmica, mas é interessante. Havia no hall na Constituição da igreja uma regra que dizia que pessoas que tomassem vinho não poderiam fazer parte da membresia da igreja. E aí, independe se você concorda ou não sobre tomar o uso do álcool, do vinho. E John Piper ele esclarece: eu sou contra, eu não bebo, certo? Nunca bebi, nem fumei. E acredito que é um padrão bom, bíblico, você se manter abstêmio da bebida. Mas ele diz que essa regra em específico não é uma regra das Escrituras, para dizer que alguém pode ou não fazer parte de uma igreja local. Porque, embora bebida e comida na Bíblia, aliás, embora não, usei a palavra errada, a Bíblia, ela tem critérios sobre comida, sobre bebida, especialmente no Novo Testamento. Eu posso comer de tudo? Pelo que eu leio das Escrituras, eu posso comer de tudo. Eu posso beber de tudo? Pelo que eu leio das Escrituras, eu posso beber de tudo. Mas tem critério para tudo. Tem critério para tudo. Aí a pergunta do apóstolo Paulo: é lícito? Convém? Então existem outros fatores que a gente vai analisar biblicamente sobre receber ou não um membro de uma igreja. Mas eu não posso estabelecer uma regra que não está na Bíblia para dizer que uma pessoa pode ou não fazer parte de uma igreja local. Eu disse, é polêmico, mas o pastor John Piper ele fala sobre isso de uma maneira bem interessante. Eu acho que vale a pena os irmãos dar uma olhada. Mas o ponto é o seguinte: na igreja em Colossos, nós temos aqueles adeptos da heresia colossense que estavam impondo regras humanas, porque embora fossem regras que tivessem lá no Antigo Testamento, leis que estivessem presentes no Antigo Testamento, uma vez que ela já teve o seu cumprimento, a prática dela torna-se irrelevante. E a exigência dela torna-se agora uma regra humana. Por exemplo, o cristão deve guardar o sábado? Alguém vai dizer, sim, porque está na lei. Mas espera, o sábado, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, é uma sombra daquilo que havia de vir.
E quando eu olho para a sombra de Marcelo, eu não digo, ali é Marcelo. Ali é a sombra de Marcelo. Concordo? É a sombra. Se eu pisar na sombra de Marcelo, eu não vou matar Marcelo. Dê bem, né, Marcelo? Eu não vou machucá-lo. Tá? Que macumba é essa, né? Agora, são sombras das coisas que haviam de vir, Paulo vai falar aqui. Então, no momento em que eu exijo hoje que se faça coisas que não são mais obrigatórias, eu estou transformando aquelas regras que antes eram bíblicas, que antes eram de Deus, estou transformando em regras meramente humanas. Isso é legalismo. O cerne da questão aqui desse grupo, segundo o significado significado de legalismo, é o orgulho que é gerado em que age assim. Uma pessoa legalista, ela é orgulhosa. Ela diz que todos estão errados porque não pensam como ela, porque não agem como ela, não têm um comportamento elevado como ela tem. Uma pessoa que é legalista, ela se orgulha de manter certos padrões, enquanto os outros não. Vocês lembram Jesus falando da oração do fariseu e do publicano? Vocês lembram? O fariseu: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo regularmente. E fez uma listinha de coisas que ele faz regularmente. É um homem de um padrão elevadíssimo. E por outro lado, você tem um publicano que não ousa nem levantar os seus olhos, ele olha para o chão e diz: Deus, sê propício a mim, pecador. Então, o legalismo, ele tem a tendência de ser orgulhoso. Ele leva a pessoa, o legalismo leva a pessoa para o orgulho, para a soberba, a falsa humildade. Quando alguém, ela aparenta manter uma santidade, e às vezes a pessoa quer mostrar para todo mundo que é santo, ou que é santa. Quer mostrar para todo mundo que o que ela faz é elevado, é um padrão moral incrível. E esse é um problema do legalismo. Você faz para que as pessoas vejam. É isso que Jesus combate em Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Então, quando você for orar, não ore para ser visto pelos homens, ore para ser visto por Deus. Quando você for jejuar, não jejue para ser visto pelos homens, jejue para ser visto por Deus. Quando for dar esmola, não dê a esmola para ser visto pelos homens, dê a esmola para ser visto por Deus. Então, faltando corta aí o vídeo. Posso me empolgar muito, tá? A garganta tá meio ruim. Oi. Tudo bem. Se eu não tivesse parado, a gente não tinha ouvido isso, né? Deus tem um propósito. Por isso, a ênfase de Paulo aqui é que Cristo está acima do legalismo. E toda tentativa de fazer do cristianismo uma religião de falso moralismo. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não transformar o cristianismo, a igreja, numa religião sobre fazer coisas, sobre regras. Tem regras? Tem. A Bíblia, nós temos, Jesus veio e boa parte da lei do Antigo Testamento não foi adiante, certo? Então, não tem mais lei hoje? Tem. Leia o Novo Testamento, é cheio de lei. Leia Tiago, é cheio de lei. A questão não é essa. A questão é que muitas vezes transformamos o cristianismo numa religião de mero falso moralismo, sobre comportamento,
sobre aparência, mas não sobre ser e fazer, né? Como a gente vai perceber aqui, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo nos mostra que o legalismo é uma negação da suficiência de Cristo. O versículo 16, vou ler novamente, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo começa dizendo: ninguém vos julgue. O apóstolo Paulo quer destacar, meus irmãos, que a atitude de uma pessoa legalista é justamente qual? A do julgamento. Ela está sempre pronta, com a espada afiada, para condenar alguém que não está agindo como ela age, que não faz as coisas exatamente como ela faz. Não foi por isso que o Senhor Jesus contou aquela parábola do filho pródigo, né, do filho perdido, da dracma perdida, da ovelha perdida? Os fariseus e escribas, olha, come com publicanos e pecadores, como se eles fossem o quê? Perfeitos, né? Padrão, como se eles não tivessem pecado nenhum. Vocês lembram daquela mulher apanhada em adultério? E as autoridades religiosas levam até Jesus: olha, Jesus, está aqui uma pecadora. Ora, quer dizer que eles não são pecadores? O legalismo tem essa tendência de levar a pessoa a ser julgadora, juiz. E Paulo quer que os irmãos não sejam levados pelas críticas dos legalistas. Eles não sejam levados pelas críticas dos outros. O que acontece? Eu já entrei em debates com pessoas de outras religiões, seitas, né? E a pessoa, ela quer constranger você, mostrar para você que você está em rebeldia contra Deus, porque não está fazendo certas coisas que a seita dela está dizendo que é para fazer. Essa crítica nos deixa constrangidos. Rapaz, será? Será que não era para estar fazendo o culto no sábado ao invés do domingo? Guardando mesmo? Nem apertar no botão do elevador para não configurar trabalho? Em Israel é assim, né? É tudo automatizado no sábado. Você sabia? É tudo automatizado. Eles não tocam nem no elevador para não configurar trabalho. Então, Paulo quer que os irmãos não sejam levados por essas críticas. Isso fica claro tanto no versículo 18, ninguém vos julgue, também no versículo 16, né, e versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós. Quais eram as regras que os cristãos estariam quebrando de acordo com os hereges? Paulo fala aqui de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Em relação à comida, no Antigo Testamento havia leis específicas, né, dietéticas, sobre como agradar a Deus, né? Você sabe que no Antigo Testamento tinha lei para tudo. Tinha lei para tudo, inclusive sobre alimento. Em Levítico 11, por exemplo, nós temos uma descrição ampla sobre os alimentos que são considerados puros e os alimentos que são considerados impuros. Por isso que até hoje, quem é judeu não come carne de porco. Já falei aqui para os irmãos, né? Se você for em Israel, você gosta muito de carne de porco. Eu quero morar em Israel. Então, vá, seja feliz sem seu bacon, sem seu pernil e, enfim, alguma outra parte aí, a sua costelinha. Em Israel, como é um estado judeu, lá não come, né? Nem mesmo os muçulmanos. Então, no Novo Testamento, e a dificuldade de usar o celular é essa, né? A gente clica e vai para longe. No Novo Testamento, não há essas restrições que haviam no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus teve uma ocasião em que ele foi julgado pelos legalistas. Os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Então,
os fariseus, escribas, olha, teus discípulos comem sem lavar as mãos. Teus discípulos comem sem lavar as mãos. Que era uma regra que não está na Bíblia, mas faz parte da tradição dos anciãos dos judeus. Então é aquelas regras, né, que são criadas pelos homens, e quem não faz igual a mim, está fazendo errado. Então os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí Jesus diz para eles que o que contamina o homem não é o que entra no homem, não são os micróbios que contaminam. Entende o que Jesus quer ensinar, né? Jesus está dizendo, se você comer com a mão sujinha, ai mãe, Chaves, né? Chaves, seria tão bom se os pais nos proibissem de lavar as mãos para comer. Seria tão bom. A questão não é essa. A questão que Jesus quer ensinar é que o que contamina o homem é o que sai do homem. Porque do coração brota os maus desígnios. É do coração do homem que brota o pecado, por exemplo. Então o que contamina não é o que entra. Se eu comer com a mão suja, eu não estou me contaminando. Aí Jesus diz, Marcos, que é o autor do Evangelho, do segundo Evangelho, ele diz assim, lá em Marcos 7,19: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Jesus considerou puro todos os alimentos. Isso aqui é interessante. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, havia também adversários de Timóteo que proibia certos alimentos. Dizia, não coma isso, não coma aquilo, é proibido. Aí Paulo escreve 1 Timóteo 4,3, dizendo que esses alimentos foram criados por Deus para serem recebidos com ações de graças. Então, quando você tem o seu almoço e vai comer uma carne de porco, você agradece a Deus? Deus, obrigado. Vai comer um ovo? Obrigado. Essas comidas que nós temos disponível para nós é para ser recebida com ações de graças. Menos a melancia. Só para quem gosta mesmo aí. Nós temos aquele episódio em que o apóstolo Pedro está se preparando Deus está preparando o apóstolo Pedro para ir até a casa de Cornélio para pregar o Evangelho. Pedro tem uma visão, um êxtase, como se fosse um lençol descendo, e nesse lençol tem vários animais impuros. Deus diz para ele, mata e come. Pedro diz, não, Senhor, eu não vou fazer isso não, é impuro. Deus diz, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Veja que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há uma descontinuidade em relação a essas leis dietéticas. O Novo Testamento alerta sobre os perigos, sobre o exagero com relação a bebidas, sobre a comida. A pessoa que diz, eu posso comer tudo, aí chega numa mesa e vai comendo. No Ceará, vai comendo, Raimundão, né? No Ceará. Vai comendo, vai enchendo. Ufa, pelo menos eu não estou bebendo. Estou só comendo. Está errado. Está errado do mesmo jeito. É igual a embriaguez, a glutonaria. A diferença é que eu não vou tombar de bêbado, né? Eu vou tombar de peso, né? Tanto comer ali exageradamente. Então nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado nos exageros. A Bíblia, ela não proíbe certas coisas, mas a Bíblia dá diretrizes sobre como devemos aproveitar as coisas boas que Deus nos dá. Aí você tem pessoas que se gabam. Porque uma das coisas que o legalismo faz é fazer com que a pessoa se torne orgulhosa. Então tem pessoas que se gabam porque a minha religião, certos alimentos são proibidos. E por isso a gente vive mais. A gente vive mais, temos uma vida prolongada. Vocês já viram aí. Tem um doutor em arqueologia que fala muito disso. Que ele é de uma certa seita aí. Vocês conhecem? Aí fala muito isso. E se gaba, a gente vive mais. Que bom. Que bom. O ideal seria a gente comer só coisa boa. Evitar fast food, evitar
McDonald's, evitar Big Bob, evitar panelada, né? Buchada, tem que evitar essas coisas. Se bem que pode uma vez por semana, eu acho. Mas não se pode dizer que uma coisa é pecado se Deus não diz que é pecado. Pecados são os exageros. Em relação às festas, por exemplo, que nós temos aqui o povo também, o povo de Colossos, enfrentando essa questão. Eles não guardam festas, eles não guardam sábado. No Antigo Testamento você tinha festas da Páscoa, Pentecostes, né? Até hoje, na verdade, eles fazem a festa dos tabernáculos. Lá em Israel, eles ainda fazem a festa do tabernáculo até hoje. Só que ao invés de tendas, como eles faziam lá atrás, lá em Canaã, ou no deserto, eles fazem com barracas, né, prontas. Barraca de camping, né? Eles colocam a barraca de frente da casa e ali eles passam a festa dos tabernáculos. Lua Nova era uma festa também. Todas essas festas são festas judaicas, festas do Antigo Testamento. E os adeptos da heresia colossense colocavam ênfase nessas regulamentações para convencer os crentes de que participar dessas coisas, guardar o sábado, não comer certas coisas, não beber certas bebidas, é essencial, é indispensável para a fé cristã. Talvez até mais. É indispensável para a salvação. O problema do legalismo é isso. Diminui a suficiência de Cristo. Porque Cristo precisa de um complemento. Eu preciso de mais coisas. Ele sozinho não é suficiente. E aí Paulo chama a atenção dos Colossenses no versículo 17, mostrando que essas regulamentações, embora fossem estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, eram apenas sombras, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que é uma sombra? Quando eu procurei no Google, a primeira resposta que apareceu foi: obscuridade produzida pela interceptação dos raios luminosos por um corpo opaco. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Que negócio estranho, né? Mas quando criança, eu fui para minha infância. Quando criança eu me lembro de falar em resta, né? Tem resta? Ei, me está fazendo resta, sai do meio. Está fazendo resta. É isso? Para se referir à sombra. E quando você... Alguém recebeu a palavra aí. Quando você vê a minha sombra, a minha de Rubens, quando você vê a minha sombra, talvez veja os meus traços, né, na sombra. Você vai ver o tamanho da minha cabeça. É isso? Por que você riu, hein? Você vai ver o tamanho da minha barriga, né? Vai ver minhas costas meio tortas. Mas se você me ver, se olhar diretamente para mim, você vai enxergar melhor quem eu sou, ao invés de olhando para a sombra. Porque a sombra não é quem eu sou, certo? A sombra remete ao objeto referente ali, ao referencial, né? Ou seja, quando você me vê diretamente, você enxerga melhor quem eu sou, ao invés de olhar para a minha sombra. E ao dizer que aquelas coisas do Antigo Testamento eram sombras, Paulo está dizendo que elas tinham a ver com Cristo, mas não era Cristo, eram sombras. Por que a gente não oferece hoje um cordeiro em holocausto para Deus? Porque isso era sombra lá no Antigo Testamento. E a sombra, não tem mais a sombra, porque já foi revelado o objeto referente, o próprio Cristo. Quando o Cristo apareceu lá no primeiro século, ele pôs fim às sombras.
O objeto que projeta a sombra é encontrado em Cristo. E não é interessante que nós temos 10 mandamentos. Nós temos 10 mandamentos. E às vezes, nós batistas, né, somos criticados porque não guardamos o sábado. Nós escolhemos um mandamento para dizer que não é mais da lei. Você já se fez essa pergunta? Porque nós temos 10 mandamentos e a gente escolheu que um deles não serve mais. Basicamente, todos eles são reafirmados no Novo Testamento, em toda a lei. Mas o sábado, ele ganha uma outra cor. Ele ganha uma outra faceta, né? Vou colocar assim. No Novo Testamento, é interessante que desde o início os discípulos se reuniam ao domingo, celebrando a ressurreição, e todo domingo praticavam o partir do pão, a ceia, celebrando a morte e celebrando também a ressurreição, comemorando a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Eu falei na semana passada, né, que aquele Shabat, lá no primeiro século, quando Cristo morreu, foi um dos mais tristes da história. Estavam guardando o sábado, foi uma das guardas do sábado mais tristes da história. E a alegria veio no domingo. Faz sentido que o domingo, até hoje, seja o dia que os irmãos se reúnem. Mas ainda assim não há mandamento na Bíblia para guardar o domingo. Embora alguns digam que o dia do Senhor hoje é o domingo. Não há, com clareza nas Escrituras, afirmando isso. Portanto, meus irmãos, o legalismo acaba negando que Cristo é suficiente e que a sua obra na cruz foi insuficiente e que é necessário algo mais. Que é necessário algo mais para a nossa fé, para a santificação, que é necessário algo mais para a salvação. Mas isso não é verdade. Em Cristo, o Verbo de Deus, a nova aliança nos foi revelada. E a nova aliança diz que quem crê no Filho, no único e suficiente Salvador e Senhor, faz parte do corpo de Cristo, da igreja, e tem a vida eterna. Isso é suficiente. Crer em Cristo é suficiente. Vocês lembram o que Jesus mais disse? Uma das coisas que Jesus mais disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Disseram os discípulos, mas Jesus falava isso: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É suficiente. Crer no Filho de Deus é suficiente. O jovem rico perguntou a Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus não deu uma lista: faça isso, faça isso, faça isso. Jesus só chamou para segui-lo, né? Vende seus bens aos pobres e me segue. Me siga. Jesus não deu uma lista de regras para seguir. O legalismo, além de negar a suficiência de Cristo, o legalismo também leva ao orgulho, que eu já falei, mas é enfatizado aqui no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja que há uma coisa estranha aqui nessa leitura. Nós estamos falando de legalismo, certo? Mas aparece um outro elemento aqui do legalismo da heresia colossense, que é o misticismo. Tem falando aqui sobre culto dos anjos e baseando-se em visões, algo que não era comum no judaísmo. Mas eu disse a vocês que a heresia colossense é um sincretismo religioso. É como eu disse, né, outra vez, é como alguém que diz: eu sou católico,
batista do espiritismo candomblessista. Faz sentido? Não faz sentido. Mas era esse tipo de coisa que estava acontecendo. A pessoa diz: eu sou cristã, mas eu cultuo anjos, tenho minhas próprias visões, Cristo não é suficiente, mas eu sou cristão. Não faz sentido, era heresia colossense. Então, isso demonstra que há um perigo quando Cristo não é a pessoa mais importante da nossa fé. E qualquer outra coisa acaba tornando ou tomando o seu lugar. Quando Cristo não é a pessoa mais importante da nossa vida, outras coisas vão assumir o seu lugar. Paulo deixa mais uma vez aqui claro que nós não devemos permitir que sejamos levados pelo legalismo, especialmente na sua falsa humildade. Essa expressão, ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade, é a pessoa que tem falsa humildade e quer te levar, te desqualificar com essa falsa humildade. É como se ele estivesse dizendo: não deixem que ninguém desqualifique vocês com uma falsa humildade. Com suas regras, a pessoa se infla de orgulho e quer desqualificar o outro. Por quê? Eu tenho várias regras, eu sigo todas elas e você não. Eu vi uma vez alguém falando assim, é uma igreja toda histórica, uma igreja histórica, os bancos são de madeira, as luminárias são diferentes, são castiçais, né? A roupa do pastor, do reverendo é diferente, é mais padronizada, né? A música é num órgão, o culto tem uma liturgia bem definida, todo domingo é uma liturgia bem bonitinha. Os irmãos recebem a cartilha da adoração, da liturgia, o lecionário. Tem tudinho lá. Bem, na hora de ficar em pé, o dirigente nem precisa dizer: vamos ficar de pé, ele se levanta sozinho. É tudo bem. Culta bem. É cheio de coisinhas na igreja. Tem tudo bem. Alguém dizendo: olha, uma igreja toda bem construída, toda bem feita, tudo bem organizado, tudo bem direitinho, tudo meticulosamente pensado, que eu acho ótimo também. Enquanto tem outras igrejas que é só um violão, o pastor não usa gravata, os irmãos sentam em cadeira de plástico, né? Vem com camisa de deputado pro culto. O dirigente não sabe cantar. O que é isso? Isso é legalismo. Isso é legalismo, é purinho, no seu estado mais puro. Legalismo. A pessoa diz que aquele padrão é o padrão ideal e se orgulha disso. Se orgulha, enche o peito. Diz: a minha igreja é a igreja. As outras têm que correr muito para chegar lá. Essa é a minha igreja. Agora, quando eu pensei sobre essa falsa humildade, essa tentativa de desqualificar o outro, eu lembrei de um episódio que eu tive uma discussão, uma conversa meio discussão com uma pessoa de uma seita na internet. Essa pessoa era da Assembleia de Deus. Aí foi para uma seita. Estava bem. Aí foi para uma seita. E aí eu lembrei, estava conversando assim, num tom até elegante, né? Colocando textos bíblicos e tal, e eu colocava um, ele colocava outro, e aquela coisa, né? Elegantíssimo. E ele estava defendendo que nós não deveríamos comer, aliás, que deveríamos comer mais legumes e verduras e evitar carne vermelha. Até aí tudo bem. Eu sei que, eu não sei como é que os nutricionistas dizem, mas sabe-se que tem certos alimentos que você deve evitar e tal, por questões de saúde e melhora, né? Aí você tem que, enfim, tem que caprichar em proteína, né? Enfim, tem que fazer tudo balanceado, né? Diversificado. Dizem assim: coma bem diversificado que você tem de tudo de bom, dos nutrientes do seu organismo, né? Um dia é alface, no outro é couve-manteiga, no outro é
o quê? Cuscuz com ovo, no outro dia é cuscuz com queijo, no outro dia é cuscuz com manteiga, enfim, vai variando. E ovo, vai variando. Isso é bom por questões de saúde, né? Você comer a mesma coisa sempre não é bom, né? Mas ele estava defendendo que era pecado você comer carne. Né? E ele estava dizendo que não era o certo. O certo, o ideal cristão era comer frutas, legumes, verduras. Ele virou vegetariano. Com essa seita aí. Certo? Aí ele argumentou com base em alguns textos, mas para mim sem sucesso. Até aí tudo bem. O problema eram as postagens dele, né? Atacando as pessoas. Atacando, através das suas postagens, várias pessoas por comer carne. Aí colocava links falando sobre isso, né? O uso da carne e tal. Criticando quem come carne mal passada. É, Marcelo? Não, tá vendo? Estão exagerando, até carne mal passada estão comendo. O problema dele era se orgulhar do que ele fazia. Ele se orgulhava. Quem não fazia igual, ele desqualificava. Paulo diz para não nos deixarmos levar por gente assim, que tenta nos desqualificar porque nós não seguimos as mesmas regras que não estão na Bíblia. Que não estão na Bíblia. Ou que estavam, mas não tem mais a ver conosco. Eu já mencionei para vocês que na heresia colossense havia até mesmo o culto dos anjos. Uma vez que, segundo se pensava, os anjos eram uma espécie de mediadores entre a humanidade e a deidade, né? Entre o homem e Deus. No ano 363, depois de Cristo, teve um sínodo na cidade de Laodiceia. Laodiceia era perto de Colossos. Laodiceia. Inclusive essa carta ela era para ser lida também na cidade de Laodiceia, porque o perigo que estava em Colossenses também estava em Laodiceia. E uma das declarações que teve nesse concílio, nesse sínodo, dizia assim: não é correto para os cristãos abandonarem a igreja de Deus e irem invocar anjos. Os cristãos falando para eles mesmos. Não é correto para os cristãos abandonarem a igreja de Deus e irem invocar anjos. Por que eles estão dizendo isso? Mais de 200 anos depois, por que eles estão dizendo isso? Porque a carta que Paulo escreveu não encerrou o problema. Crentes adorando anjos. Faz sentido para você hoje? Não faz sentido. Mas as heresias, quando elas infiltram na igreja, elas são assim. Fazem a gente fazer coisas que não fazem sentido. Não é incomum hoje em dia o surgimento de igrejas ou de ministérios. Se você for no YouTube, você vai ver vários pastores novos que vão surgindo, e pastoras. Se você for no Facebook, teve uma época que eu olhava mais grupos, né? Grupos de Facebook. Grupo de compra e venda. E era muito comum aparecer, é muito comum, né? Aparecer um vídeo ao vivo, uma live de alguém fazendo uma oração. Até aí aparentemente tudo bem, mas clique lá para ver a oração. É dizendo, olha, compartilha, manda mais pessoas, compartilha, e eu vou orar por você, vai acontecer uma coisa daqui a pouco, eu vou orar por você, compartilha. E está sempre surgindo uma personalidade nova, seja nas redes sociais, seja em toda esquina, como sempre teve, dizendo que teve alguma experiência extraordinária, dizendo que teve uma visão, dizendo que aconteceu alguma coisa. Aí começa o ministério. Começa a arrebanhar um monte de gente. Irmãos, foi assim que começou os ministérios de Edir Macedo, de R.R. Soares. Toda boa empresa começa com uma grande ideia. Um grande negócio começa com uma grande ideia. E a grande ideia, a grande sacada foi evangelho, cura, libertação, visão,
Os caras são os mais ricos do Brasil, né? Então as pessoas dizem, tive uma experiência, tive uma visão, eu vi alguma coisa, tive uma experiência, me sigam. Né, você posta uma coisa, uma receita, né? Quem trabalha com receita posta lá. Posta uma receita e diz, me sigam para mais receitas, né? A pessoa tive uma visão, eu tive uma cura, me sigam para mais curas, para mais visões, para mais libertação. E sempre aparece um personagem novo. E muitas vezes, geralmente não são crentes. Porque os hereges não são crentes. Não são crentes. Daqui a pouco, fulano de tal foi preso, acusado de pedofilia. Ele pastoreava, ele tinha um ministério não sei de quê. Né? Fulano de tal foi preso, acusado de tráfico de drogas. Ele era pastor da Igreja Batista Regular do Rio de Janeiro. Aí você, como assim? Aparece de tudo. Sabe que tem igrejas, eu descobri recentemente, né? Tem igrejas de traficantes, né? Vocês sabem, né? Bem comum. Igreja evangélica, que eu estou falando. Igreja evangélica. Marcelo, o mundo está doido. Nós não podemos deixar de nos levar por pessoas assim. Pessoas orgulhosas e carnais. Essas pessoas não têm compromisso com Cristo. O versículo 19 ele diz, e não retendo a cabeça, essas pessoas não têm compromisso com Cristo. Todas as pessoas que têm Cristo, que estão submissas a Cristo, faz parte do corpo de Cristo, é suprido por Cristo, é unido, como um corpo tem juntas e medulas, nós somos bem unidos por causa de Cristo, que é o cabeça da igreja. É Cristo, versículo 19, que faz crescimento da igreja. É Cristo que faz a igreja crescer. É a partir de Cristo que a igreja cresce. Então, o que é que nós precisamos para manter a nossa fé? O que é que nós precisamos para ter uma vida mais santa? Não é de mais regras. Não é de mais padrões éticos extrabíblicos. Nós precisamos seguir a Jesus. Quem é Jesus? Abra a sua Bíblia e leia. Olhe quem é Jesus. Nós precisamos dele. Ele é o padrão das nossas vidas. Toda pessoa que vem com novas ideias, novos padrões, dizendo que teve grandes experiências e se torna um líder evangélico, nós temos que ter o olho bem atento. Nós não dependemos nem do legalismo, nem de experiências que as pessoas dizem ter. Nós precisamos de Jesus e daquilo que aconteceu na cruz. Eu pergunto aqui para finalizar, em que se baseiam as suas crenças? Essa pergunta é interessante. Em que se baseiam as suas crenças? No que você crê e por que você crê nisso? Suas crenças não podem ser baseadas apenas porque você faz parte de uma denominação, por exemplo. Eu sou batista regular, pastor, diz aí no que é que nós cremos. Não pode ser assim. A gente brincava no seminário, era uma brincadeira, né? Embora com fundo de verdade. Diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas o pastor me dando aula de escatologia, a gente brincava, pastor, me diga aí qual é a nossa posição escatológica. Não é ele que tem que dizer a minha posição. Não é? Nós temos que descobri-la a partir das Escrituras. Então, por exemplo, você é batista regular. Por que você é batista regular? Eu sou batista regular porque desde criança eu venho para cá. Né? Eli Aguiar, um deputado federal lá no Ceará, ele fazia entrevistas com os presos, né? Ei, macho, o que tu fez? Rapaz, eu não sei de nada, não. Eu estava lá e os cabas me pegaram. Desse jeito, eu não sei de nada, não. O caba assaltou, matou alguém. Mas eu não sei de nada, não. Eu estava lá e os cabas me pegaram. Fala desse jeito. O pessoal lá do Fortaleza fala desse jeito.
Ei, macho, o que é que tu fez, macho? Rapaz, não sei de nada não. Aí, como é? Você é cristão? Por quê? Rapaz, não sei de nada não. Você crê no que você crê por quê? Não sei de nada não. Ou não sei, só sei que foi assim. Então, nossas crenças devem ser baseadas no Evangelho e não em experiências humanas ou em leis humanas, em regras humanas. Isso é muito importante. Você tem que ser o que você é por convicção. Talvez você tenha dúvida de uma coisa ou outra, mas você tem que ter convicção do fundamental, do Evangelho. Uma outra pergunta é: o que te deixa mais seguro? Seguir padrões e regras não bíblicas para atingir uma vida de santidade ou só confiar em Cristo? Porque às vezes a tendência é o seguinte: você se sente mais confiável, mais confiante, se você puder ver as coisas, né? Poxa, eu estou mais confiante da minha salvação, porque eu estou indo mais à igreja, eu estou fazendo mais por Deus, eu estou mais confiante de que eu sou salvo, de que eu sou cristão. Por que não inverter a lógica? Eu confio em Cristo e isso me deixa confiante plenamente no Evangelho para fazer mais, muito mais para Ele. E não para ser salvo, não para ganhar o favor dele. Porque nós não fomos salvos pelas obras da lei, pelas obras que a gente faz, mas para as obras. O foco é sempre a glória de Deus em primeiro lugar. Então, seguir a Cristo, os padrões de Cristo, confiar em Cristo, é o que deve nos deixar mais seguros, não as regras que a gente estabelece, que as pessoas estabelecem e dizem que se fizer assim está certo, quem não fizer está errado. Quem disse isso? Quem disse isso foi o pastor. Quem disse isso foi um fundador. Quem disse isso foi o pastor que eu vi no YouTube. Mas Jesus disse isso, a Bíblia disse isso. Não, diz não. Então pronto. Morreu Maria Preá. Amém? Vou terminar com isso, né? Maria Preá. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, por nos ajudar, Deus, na busca aqui pelo entendimento da Tua Palavra. Pedimos, Deus, nos ajude para que na luta contra o pecado nós possamos usar a arma correta, que é o Evangelho, a nossa posição em Cristo, e não as armas do legalismo, das regras, dos padrões humanos. Ajude-nos, Deus, para que vivamos com mais liberdade dentro dos parâmetros que temos na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.